Bom dia para mais um pensamento. Hoje quero-te fazer um teste. Espetaste um prego numa árvore. Nesta árvore, por exemplo. E hoje reparaste que foi na árvore errada e tiras o prego. O buraco que esse prego deixou ficou lá ou desapareceu? A resposta parece óbvia. Claro que ficou lá. E sabes que mais? É que esse buraco é exatamente igual a outro buraco qualquer de quem espetou um prego de propósito. É uma realidade óbvia, certo? Pois. Não sei se já tinhas pensado neste ponto de vista. Agora, claro, podes-me dizer que ao tirarmos o prego da árvore, com o tempo, cicatriza e tapa o buraco. Pode deixar uma pequena cicatriz, mas pelo menos tapa o buraco. E a árvore continua a crescer como se nada tivesse acontecido, não é? Sim, é isso mesmo que acontece. Mas o que acontece neste exemplo que acabei de partilhar contigo é que estamos a falar de uma árvore. As árvores não têm sentimentos. E é aqui que tudo muda de figura para o caso de espetares um prego em alguém por engano. A esse alguém podes pedir desculpa, podes tirar o prego e o buraco até vai tapar mais tarde ou mais cedo. E também vai cicatrizar. Mas o sentimento que deixaste pelo que fizeste não desaparece. Nós não nos esquecemos de como nos fizeram sentir. Porque nós, ao contrário das árvores, temos sentimentos. E isso, por muito que queiramos, não vamos conseguir esquecer. Essa experiência ficou de tal forma enraizada e implantada no nosso subconsciente de forma negativa que não conseguimos esquecer. Perdemos aquele grau de confiança, aquela afinidade. Podemos perdoar, sim, e devemos. Podemos continuar a crescer, claro que sim, mas já não será a mesma coisa. Porque já sabemos o que é que pode vir dali. Nós ficamos a saber. Agora, o que acontece com esse sentimento negativo é que diz-nos e desperta-nos para um tipo de atitudes e reações da outra parte. E essas reações poderão voltar a vir a acontecer numa situação qualquer, caso baixes a guarda, por exemplo, ou então se estiveres novamente desatento. Porque os SARs, o Sistema de Ativação Reticular, e o foco dessa pessoa ficaram ativos em nós para próximas ameaças. Ouve bem, ameaças. Poderemos voltar a não ter culpa, mas pode vir a acontecer novamente. É como que um padrão que foi criado e que pode atrair situações do mesmo género. Lembrem-se que foi criado no subconsciente. E isso acontece. Eu sei que é injusto, mas acontece. Isso faz-me lembrar aquela história para... Se eu te pedir para... Não penses num elefante azul. Consegues? Provavelmente não vais conseguir pensar. Os teus SARs, neste exemplo, foram ativados no elefante azul. Esse elefante azul agora parece que está em todo lado e não sai da tua cabeça. Portanto, ficamos a saber o modus operandi e o foco dessa outra pessoa. E aqui podemos gostar ou não, podemos nos sentir bem ou sentirmos mal com esse desfecho, e vai também depender do sentimento que ficou marcado cá dentro. Também vamos pensar se vai valer a pena ou não dedicar mais tempo a essa pessoa. Chamamos a isso, de uma forma muito trivial, de experiência de vida. É tão simples como isto. Não sei se conheces Sun Tzu. Ele tem um livro muito pequeno, um livro muito interessante, que chama-se A Arte da Guerra. Ele tem lá uma frase comprida, por acaso um pouco comprida, e penso que é algo assim do género. Se conhecermos a nós e o nosso inimigo, não devemos ter medo das batalhas. Se conhecermos a nós e não conhecermos o inimigo, estamos sempre a ganhar e a perder. É uma questão de sorte. E se não nos conhecemos nem ao inimigo, perdemos todas as batalhas. Eu penso que é algo deste género. Não está muito diferente da original. Portanto, depois de acontecer uma situação desagradável, ficas a saber que existe o outro lado da moeda, por exemplo. Passas a conhecer a outra parte. E se te conheces a ti própria, como deve ser, bem, então terás todas as vantagens do teu lado.
Todo este enredo que te falo foi sobre algo que te podia ou não ter acontecido por engano. Algo acidental. Então, e se provocares algo simples, apenas para observares e conheceres a outra parte? Também pode acontecer. E mais, e se esta tática for colocada em prática numa grande escala? Por exemplo, numa situação política ou económica? Ou até no futebol? Se isto fosse feito de forma a ver a reação da população a determinadas movimentações, catástrofes, acidentes, notícias... Repara, isto acontece. Cuidado com as manipulações em massa, porque elas estão constantemente a aparecer e a acontecer. Basta ver a televisão, não é preciso muito mais. Estas são algumas possibilidades deste tipo de situações para que também possas refletir sobre este assunto. Volta atrás e vê este vídeo novamente. Deixo-te agora com uma pequena recomendação da minha parte. Cuidado onde espetas o prego. Pensa muito bem antes de o fazer. Há coisas que já não têm volta a dar. E para acabar este vídeo, fica com uma pequena frase de Sun Tzu, desta vez até é pequena, e é uma frase simples, mas que diz muita coisa. A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Fica bem, estamos sempre em contacto e em paz. Tchau.